Oi gente, eu sou a Bia, tenho 18 anos e esse é o canal Rumo ao IME ITA, onde vocês vão acompanhar a minha jornada até a aprovação nos vestibulares mais desafiantes do Brasil. Bom, a ideia desse vídeo veio com o início da minha trajetória estudando para o IME. E assim, eu estou estudando desde o começo desse ano, então tem mais ou menos assim uns 10 meses que eu venho estudando pro IME. E eu posso dizer que sim, eu perdi 9 meses, 10 meses de preparação por conta desses erros. Enfim, todos esses erros foram muito importantes para hoje eu estar alertando você que está iniciando a sua jornada para concursos militares ou que já tem aí um ano mais ou menos, ou alguns meses de trajetória e está querendo refinar os seus estudos. Então, vamos lá. Já peguei a minha colinha aqui e eu esqueci de falar pra vocês, mas esse vídeo vai ser dividido em dois, então terão duas partes para ele não ficar muito longo. Então, em primeiro lugar, se você quer passar... Não, peraí. Presta atenção. Se você quer passar em concurso militar, a primeira coisa que você tem que abolir da sua rotina de estudo é o estudo fofo. Pelo amor de Deus, não estude fofo. Sem mapas mentais esteticamente perfeitos, sem lettering na hora de fazer os títulos das matérias que você está estudando. Pelo amor de Deus, né? Se você quer estudar fofo, estuda pro Enem. Brincadeira, gente. Antes que alguém venha me crucificar, né? É brincadeira. Mas sem estudo fofo. Na verdade, para qualquer vestibular, para qualquer concurso, sabe? E durante muito tempo eu não estudava fofo, mas eu me sabotava. Eu via muita videoaula, eu lia muito a teoria e não ia tanto pra prática. E a gente faz isso muitas vezes por não querer encarar a realidade, não querer encarar os exercícios, se deparar com o fato da gente não ter entendido a matéria direito e ter que estudar de novo, pelo fato do nosso cérebro não querer ter o esforço de processar todas aquelas informações, fazer pontes, fazer conexões de pensamentos, de ideias. E é justamente quando a gente desliga a videoaula e vai fazer pontes e conexões, né, mediante a fazer os exercícios, coloca aquela teoria ali na prática que a gente está aprendendo. Então, assim, estudar fofo é um atraso gigantesco para sua aprovação. Bom, agora em segundo lugar, não use a escola como métrica de desempenho, nem como modelo de estudos. Como assim? Vou dividir em duas partes. Primeiro, não use a escola como modelo de estudos. Por quê? Quando a gente tá na escola, ela funciona mais ou menos assim. Numa escola regular, pelo menos a minha era assim, né? Tinha 3 meses ali que eu estudava assuntos específicos de cada matéria. Então, em física, por exemplo, eu estudava cinemática durante 3 meses. E depois daqueles 3 meses, eu tinha uma prova que caía os assuntos de cinemática. Passava pro próximo trimestre. E ali naquele próximo trimestre eu começava, por exemplo, eletrodinâmica. Então eu tinha as matérias, os assuntos de eletrodinâmica, estudava, fazia a prova naquele trimestre e tinha minha nota mediante aquele trimestre. Os assuntos de cinemática que eu vi no trimestre passado não caíam nessa prova do segundo trimestre. Então a escola, ela meio que faz com que o nosso conhecimento não seja acumulativo. Ele não se acumula ao longo do tempo. A não ser as coisas básicas que a gente continua utilizando. Tipo, na matemática, a gente continua usando adição, a gente continua usando subtração. Mas nas outras matérias, no geral, não é assim. A gente tem matérias durante alguns meses e depois faz uma prova. Só que nos vestibulares, no geral, né, nem só em concursos militares, não é assim que funciona. Você tem um edital específico do concurso que você vai prestar e ali estão todas as matérias. E, assim, pode cair todas as matérias que constam no edital ou só algumas, você não sabe. Então você tem que dominar muito bem todas aquelas matérias. Por isso que quando eu comecei, por exemplo, a estudar pros concursos militares, eu ficava com aquela mente da escola. Eu estudava um assunto e depois eu progredia pro outro. E aí depois eu progredia pro outro. E depois progredia pro outro. Não acumulava os assuntos. Não fazia a lista de exercícios que tinha os assuntos misturados, que é como vai vir na nossa prova. Você não pode pensar como se fosse na escola. Que, venhamos e convenhamos,
Durante 3 meses, você via a matéria, o professor passava e tudo mais, mas a gente sabe que era um dia antes da prova que a gente realmente dava cara a tapa e ia estudar toda a matéria, né? Ia recorrer lá no YouTube, videoaula e tudo mais, e fazia a prova. Justamente pelo que eu acabei de pontuar. O conhecimento na escola não é acumulativo. Ele não exige que você domine a matéria, mas que você saiba fazê-la para poder passar numa prova ali no final do trimestre. E é por isso que você tem que desconstruir esse pensamento de estudar para a escola, né, nos concursos militares, porque senão você vai achar que, li ali a teoria, fiz meia dúzia de exercícios, tô muito bem, mas não é assim. Então você tem que focar em dominar verdadeiramente a matéria. E também é importante dizer que justamente pelo fato dos concursos exigirem conhecimento que é acumulativo e que envolve diferentes áreas do conhecimento, que você precisa fazer pontes e ligações entre os conhecimentos, que os simulados são tão importantes. Então, dentro desse ponto 2, eu digo, não pulem os simulados, não deixem de fazer, na verdade, simulados, mesmo que você ainda não domine toda a matéria. Eu errei muito nisso. Eu acho que eu só fiz 2 esse ano, sabe? Se você quer pegar uma certa confiança, estude pelo menos assim, um mês e meio e já comece fazendo simulados. Mas eu não vi todas as matérias que estão no edital, vão cair no meu simulado. Mas faça um simulado, se você vai estudar online, né? Claro, eu tô falando isso se você vai estudar online. Se você vai estudar num cursinho, um cursinho já tem simulado desde as primeiras semanas, né? Já tem vários simulados. Você que tá estudando online, né? Faça simulados desde o começo da sua preparação, porque isso vai te dar repertório de prova. Mesmo você não dominando ainda todas as matérias, não pule isso. E ainda falando sobre a escola, né? Que eu falei que não use a escola como métrica de desempenho. Bom, quando a gente tá na escola, as notas é o que nos classificam. Nos concursos militares não tem inteligente, não tem burro. Tem pessoas resilientes, pessoas que sabem estudar, pessoas que realmente se prepararam. Então, assim, essa questão de, eu era inteligente na escola, então eu vou ter mais facilidade no estudando para concursos militares. Talvez você já tenha mais o feeling de como estudar para as provas e tudo mais, você já tá mais ali adaptado e tal. Só que se tu era muito inteligente na escola, isso não vai significar nada pro concurso que tu vai prestar. Absolutamente nada. Isso parece óbvio, mas isso pode nos sabotar, esse sentimento de eu era ruim na escola, então é impossível para eu passar nesse concurso, eu era muito bom, então eu vou passar de letra. Eu caí nesse erro porque eu sempre tive médias muito boas na escola e aí eu fui estudar para concursos militares achando que ia ser um morango e eu me deparei com uma realidade ao longo desses meses que, assim, me assustou muito, que não condizia com aquilo que eu estava acostumada ao longo da minha vida inteira. Isso me gerou muito desânimo, muita vontade de parar, muita vontade de, jogar, chutar tudo pro ar. Quando eu percebia que eu precisava de um conhecimento muito mais elevado e eu não estava conseguindo fazer exercícios de matérias mais básicas, então isso me deixava muito frustrada, porque eu pensava, eu não era inteligente. A questão não é se você teve um bom desempenho ou não na escola ao longo da sua vida toda. A questão não é o talento, né? O esforço. Como meu pai sempre dizia, o esforço supera o talento. Então a questão, quem passa em concursos, em provas militares, em vestibulares no geral, é quem realmente estuda, é quem realmente é resiliente, é quem realmente todos os dias acorda se motivando, é estar expondo seu cérebro ali à dor de estar aprendendo assuntos mais difíceis, mais complexos, de estar realmente absorvendo conhecimento. Então, não use o colégio nem como modelo de estudo, nem como métrica para o seu desempenho, tá bom? Terceiro ponto, não pule matemática básica. Não pule matemática básica. Justamente pelo fato que eu já falei que eu era uma pessoa que tirava notas boas, que tinha um bom desempenho na escola, eu achava que eu já tinha uma base sólida e muito bem construída em matemática. Só que algo que eu ainda não tinha entendido é que a matemática básica que é passada na escola, que a gente realmente domina, é só soma, subtração, adição e divisão. Soma, subtração.
Acho que eu acho. Peraí, tá vendo? É soma, subtração, multiplicação e divisão. O resto, se você for estudar para concursos militares, você vai perceber que não é uma matemática básica tão sólida. Oi, gente, rapidinho. Eu tava editando aqui o vídeo e eu acabei de perceber que eu não exemplifiquei alguns assuntos que eu considero fundamentais dentro da matemática, que é o assunto desse ponto agora. Como, por exemplo, inequações, produtos notáveis, fatoração, propriedade dos conjuntos numéricos, geometria plana, funções, as características de cada função, característica das funções modulares, característica das funções logarítmicas, afins, quadráticas, enfim, todos esses assuntos eu considero que são assuntos, assim, básicos dentro da matemática, pra gente estar construindo em cima deles assuntos mais complexos e mais difíceis e que justamente demandam um bom domínio das ferramentas algébricas, das ferramentas da aritmética, das ferramentas da geometria. Então, assim, dominar esses assuntos é de suma importância para o seu progresso dentro da matemática. Mas na área das exatas, né, física, química e tudo mais, a matemática, ela é a base das outras matérias. E se você não domina muito bem a matemática, como você vai bater o olho num gráfico de MRU, num gráfico de MUV e vai entender as propriedades? Você ainda vai perder um tempo para poder entender a forma do gráfico, o que o gráfico está querendo dizer, para depois ter que interpretá-lo mediante o que a sua questão está pedindo, está falando, enfim. Então, já tendo ali noção de gráficos, já tendo toda essa base muito sólida, as outras matérias vão ser muito mais simples para você. Então, não pule matemática básica, domine-a e seja feliz. Voltei aqui e resolvi regravar a última parte, porque ela ficou um pouquinho mais extensa do que eu imaginava, então vou tentar resumir. E o último ponto desse vídeo é: cuide bem da sua mente, do seu corpo e da sua alimentação. É clichê? É clichê, mas é um básico, é um clichê que faz sentido e funciona. Bom, quando se trata da mente, é muito importante que a gente cuide do nosso sono, que a gente garanta que nós venhamos ter uma boa qualidade de sono. Então, assim, a primeira coisa para você que está estudando, tenha uma boa qualidade de sono. Então você já tem que fazer o seu dever de casa, tem que sair daqui, já pesquisar sobre qualidade de sono, porque tem muitos hábitos ruins que a gente cultiva antes de dormir que atrapalham no nosso sono. É no sono, enquanto a gente está dormindo, que o nosso cérebro, ele elege quais informações vão ser transformadas em memórias. E a gente quer que todo o conhecimento, tudo aquilo que a gente estudou, seja guardado. Então é importante a gente garantir ter uma boa qualidade de sono. E da mesma forma que o sono é muito importante, né, pra gente tanto guardar as informações quanto para ter energia no próximo dia, algo que também vai nos ajudar a ter mais energia é os exercícios físicos, a prática de exercícios físicos e também ter uma boa alimentação. E o ponto é esse: cuide da sua saúde, porque sem saúde você não consegue estudar, você não tem energia para armazenar os conhecimentos, você não tem disposição. Então cuide da sua saúde, porque você precisa, você depende dela para continuar nessa caminhada, nessa jornada, tá bom? E agora eu peço a você que já está estudando para concursos militares, me fala qual erro que você cometeu. Não precisa ser um dos erros do vídeo, né? Mas me fala um erro que você cometia e que você acha importante falar, porque isso vai ajudar as pessoas que estão começando a preparação agora. E eu também vou ler pra saber se eu já passei por isso também, esqueci de falar aqui. Então me contem aí nos comentários. Mas agora, façam aquele básico, que é curtir e se inscrever. Na verdade, eu peço um favor a vocês: já entrem nos vídeos curtindo, gente. Por favor, já entre curtindo, que aí não preciso nem falar, né? Mas é isso, gente. Chegamos ao final e vamos juntos nessa jornada rumo à aprovação.